This call is now being recorded. Bom, como o Google disse, né, a gravação agora está sendo realizada. Então, estamos começando o nosso seminário de avaliação do primeiro bimestre da disciplina de Psicologia, cursos de Administração e Ciências Contábeis, primeiro bimestre dos dois cursos, e turmas de primeiro semestre, calouros. Esse trabalho nasceu a partir de uma discussão que a gente teve algumas aulas atrás, quando estávamos falando de preconceitos e estereótipos. A aula acaba sendo um organismo vivo, né? E nas conversas que estávamos tendo naquele dia, surgiu a questão da reserva de vagas em concursos públicos, empregos, vestibulares, para pessoas que são membros de determinadas etnias, então negros, indígenas. E a discussão hoje, então, ela é feita no contexto da renovação do texto da lei. A gente vive no Brasil a política de cotas há 10 anos já. Essa política ela não foi pensada para ser eterna, mas ela foi pensada para resolver um problema histórico. A lei perde vigência esse ano e está em discussão a sua renovação junto ao Congresso Nacional. Então, dentro desse contexto, nós vamos hoje debater a questão das cotas raciais. Como hoje o que está em vigor é a política de cotas, eu gostaria de abrir o nosso trabalho e abrir o nosso seminário com a posição daqueles que são contrários à existência e à vigência das cotas. Então, agora são 7 horas e 43 minutos, e os alunos que são contrários às cotas terão 5 minutos para apresentação dos seus argumentos, esses minutos que começam a contar a partir de agora. A palavra é de vocês. Boa noite. Eu faço parte dos colegas que se encontram nas cotas raciais, e nós conversamos e um dos principais motivos é que nós achamos que acaba criando mais a desigualdade e o racismo ainda. É claro que muitas vezes para nós, pessoas brancas, acaba sendo um pouco mais fácil falar, né? Mas eu acho que as cotas acabam concretizando que a humanidade se divide em raças, ao invés de procurar a igualdade, e porque afinal a nossa raça é seres humanos, né? Somos todos iguais. E eu também sou contra, né? Eu acredito que quando a cota acaba trazendo mais desigualdade, mais preconceito. Tanto é que quando a gente está lá, por exemplo, até mesmo na faculdade, né? Que acabam julgando a pessoa pelo fato tipo, dela estar lá só pela cota, sabe? Então acaba gerando mais preconceito e mais desigualdade, né? Eu também sou do grupo que é contra, e eu acho que, apesar disso vir historicamente já, e por isso a necessidade disso ter sido criado, hoje em dia a sociedade já não é mais tão quadrada desse jeito, a ponto da necessidade disso. Eu acredito que todos nós somos capazes, independente da nossa cor, da nossa aparência, todos nós somos capazes de conseguir uma bolsa, seja numa faculdade ou um trabalho. Então, para mim, eu não concordo com a cota. Então, eu também não concordo com a cota.
Eu acho que, como bem o professor colocou no começo, isso foi criado há muitos anos atrás por um problema que havia. A nossa colega colocou agora, né? Já evoluiu muito. Então, não somos mais realmente quadrados, não pensamos mais como antigamente, né? Eu acho que quando você coloca essa cota, você está fazendo uma promoção ao racismo. Ali você já está colocando ele como sendo diferente, né? O negro, no caso, como sendo diferente. Nós somos todos iguais. O artigo 5º da Constituição, ele diz que nós somos todos iguais, sem distinção, né? De qualquer natureza. Então, por que só por causa da cor da pele, para mim não tem diferença nenhuma. Eu sei que tem pessoas que sim são racistas, com certeza, mas eu acredito que se tivesse cotas, deveria ser para pessoas mais financeiramente falando, né? Pessoas pobres, pessoas que não têm condição financeira. Essa é a minha posição. Vamos dizer assim, eu já não sou adolescente, eu sou uma adulta, mas na minha adolescência, se eu estou concorrendo a uma vaga numa universidade pública e um negro também, então eu me esforço, me dedico e eu sou pobre, né? E aquela pessoa, aquele outro adolescente ele é negro, ele tem uma condição financeira melhor que a minha. Então, ele teve um estudo um pouco melhor que o meu, por exemplo, né? E ele consegue essa bolsa. Então, eu acho injusto. Essa a minha opinião. Aí. Oi, eu de novo. Pronto. Meu celular travou enquanto eu ouvia a fala de vocês. Eu estava acompanhando aqui pelo PC, aqui em frente. Mas eu não tenho microfone e câmera no PC. Então eu tive que dar uma saidinha. Eu anotei os argumentos dos contrários. Vocês usaram os 5 minutos de fala de vocês. Agora eu peço àqueles que defendem as cotas para que, no mesmo tempo, apresentem os seus argumentos, e o tempo começa a contar agora. Boa noite, meu nome é Daniel. Eu, junto no meu grupo, nosso posicionamento é a favor da lei das cotas raciais. Primeiramente, nos baseamos na lei de cotas, a lei número 12.711, de 2012, que foi sancionada em agosto do mesmo ano, na qual garante 50% das matrículas por curso para as pessoas dependentes das cotas. Não levando somente em conta a opinião referente às leis, mas também a inclusão de pessoas nas quais as dependências econômicas e socioeconômicas podem não ser tão favoráveis. Não somente no Brasil, mas também explorando para um outro país, para outros lugares. Na Índia também foi instalado esse programa de cotas, aonde nós sabemos que lá existem uma parte da população que são os intocáveis, denominados Dalits,
onde essas cotas permitem com que eles ingressem no ensino superior. Assim como no Brasil, pessoas com a dependência socioeconômica abaixo das que geralmente é encontrada, né, menos favorecidas, podem estar fazendo o mesmo caso. No Brasil, a lei de cotas, ela reserva, como já disse antes, 50% para as pessoas, deixa eu só pegar aqui, negras, pardas, índias, né, denominadas por essas raças, tal, para que elas possam ingressar no ensino superior. Só que o ponto é, a maioria da população consegue, sim, entrar numa faculdade, universidade, e obter também o seu sustento para casa. Só que porcentagem dessa população que adentra nas universidades, muitas das vezes, a única renda que ela tem é para o seu sustento e para o sustento da sua casa. E nós sabemos que não são todas as pessoas que conseguem sobreviver, até mesmo, ou até viver com um salário mínimo. Tem pessoas que trabalham e recebem menos que um salário mínimo. Supondo que uma pessoa que trabalha e receba R$ 900 ou até mesmo R$ 1.000 por mês, se ela vive de aluguel, o aluguel dela seja no valor de R$ 600, ela tem que tirar o aluguel de 600, tem que tirar a conta de luz, conta de água, mais os custos com alimentação. Se a pessoa não tem o seu meio de transporte próprio, um carro ou uma moto, ela tem que tirar mais o custo com transporte. Observando o quê? Ela não recebe os benefícios de vale alimentação, vale refeição e vale transporte. Uma pessoa que vive com menos de um salário mínimo ou até um salário mínimo e tem seus custos elevados, a lei de cotas possibilita essa pessoa ingressar no ensino superior, alcançando com isso uma melhora de vida para ela e para seus dependentes. Passo a palavra para os demais companheiros do meu grupo. O sistema de cotas, ele foi criado principalmente para um reparo histórico, que todos nós sabemos, a escravidão, tudo. Então, o sistema de cotas, ele foi criado principalmente para esse reparo histórico, que é muito importante. Apesar de ser falado hoje em dia em igualdade, que todos somos iguais, a gente sabe que não é assim. A gente sabe que existe muito preconceito hoje em dia, mesmo sendo século XXI, ainda existe um preconceito instaurado dentro da sociedade. Então, o sistema de cotas, ele veio para diminuir essa igualdade, tentando aumentar a mobilidade social dessas pessoas. Nós sabemos que nas periferias, a maior parte nas periferias são negros, são pardos. Uma minoria são pessoas brancas. Então, o sistema de cotas, ele foi criado com esse intuito de trazer essa igualdade. E esse reparo histórico ainda não foi concretizado, ainda vai demorar muito tempo para isso ser instaurado. Passo a palavra para a colega. Então, mais sobre a reparação histórica, a gente tem que pensar que foram 300 anos de escravidão. E depois que foi abolido, não teve nenhum projeto social que permitisse que eles ingressassem na sociedade. Então, eles continuaram com uma escravidão legalizada, por assim podemos dizer. E infelizmente, o racismo ainda é um problema estrutural do Brasil. Ele não só mata e exclui, como ele coloca à margem da sociedade um grupo muito grande de pessoas, né? E segundo o presidente da Comissão de Heteroidentificação da Universidade Federal de Goiás, é preciso que existam esses mecanismos, não para sanar o problema, pois esses são de âmbito social e levaria muitos anos para amenizar os impactos e as ações, mas para que as pessoas tenham mais acesso, as pessoas consigam entrar numa universidade e serem, como que eu posso dizer? Serem reconhecidos não só pela cor e que estão lá por cotas, mas também pelo conteúdo, porque às vezes a pessoa também se mata de estudar, a pessoa também vai lá e se dá o máximo, até mesmo sem condições, até mesmo sem uma internet boa em casa, com livros, e ela acaba alcançando esse lugar na sociedade também. É mais sobre uma questão de classe. Por exemplo, um estudo entre jovens de 18 a 24 anos da universidade, cerca de 62% dos alunos eram brancos. Então, tem algo de errado por aí.
Professor, não tá dando para te ouvir, tá bem ruim o áudio. Seu áudio tá ruim, professor. Agora vocês estão me ouvindo? Alô? Agora sim. Sim, agora sim. Tinha desativado o áudio e estava ouvindo vocês pelo computador. Foi burrice minha, desculpa. Eu anotei os argumentos favoráveis. Vou fazer uma relação aqui para vocês dos argumentos contrários e vou pedir para o pessoal que é favorável para criticar. Eu tinha falado que ia dar 3 minutos para fazer isso, mas eu acredito que a gente vai precisar de mais tempo. Então, eu acho que 5 minutos de réplica. Quem falou agora, a gente inverte a ordem. Então, os favoráveis vão criticar o argumento dos contrários. Depois, a gente inverte com os contrários criticando os favoráveis. Se eu esqueci de alguma coisa, por favor, me avisem. Mas a gente teve aqui como argumento daqueles que são contrários às cotas. Em primeiro lugar, que fomenta o racismo e que cria um estigma ao cotista, como se aquele sujeito não fosse capaz de, pelos próprios meios, obter uma posição dentro do mercado de trabalho ou da universidade. Que a sociedade não é mais tão racista assim e que o problema que foi identificado 10 anos atrás, quando a lei foi aprovada, não se apresenta mais da mesma forma. Nós não somos mais tão quadrados, foi o termo usado. Que somos todos igualmente capazes, que somos todos iguais perante a lei, nos termos da Constituição, e que as cotas, se deve haver cotas, que elas deveriam ser para pobres, sem distinções raciais. Esses foram os argumentos daqueles que são contrários à política de cotas raciais. Então, aqueles que defendem a política, que falaram agora, têm 5 minutos para responder a esses argumentos. Atualmente as cotas socioeconômicas, né, para os, digamos, mais pobres, ela já é existente, independente do modelo de ser por racial ou não, então ela já é existente e ela realmente é bastante importante, né, para a nossa sociedade, levando em consideração que muitos alunos não têm oportunidade por falta de um ensino de boa qualidade, igual quem tem mais condições. Então, isso ajuda bastante, quem tem um ensino inferior, vamos dizer. Tá. Como foi falado, referente ao estigma e também ao racismo, nós sabemos que isso é um problema já enraizado no Brasil desde a época da colonização. Começou com os portugueses, com os índios, logo apareceram os escravos negros e assim por diante. Porém, como foi falado, a sociedade não é mais uma sociedade quadrada. E o estigma, sim, ele pode ser revertido e ele é revertido. Quando as pessoas adentram na universidade através das cotas, não significam que elas possuem menos capacidade intelectual. Porque se elas chegaram até ali, elas tiveram que tirar uma nota mínima no exame, no Enem, né? Também tiveram que estudar de igual maneira, só que optaram pelas cotas, não, como eu já disse antes, porque elas possuem um intelecto inferior, mas sim por conta, talvez, da sua situação financeira e até mesmo social, como social. Os estudantes que ingressam, no caso, os estudantes negros, nós sabemos que uma parte da população se encontra nas comunidades e que, por conta disso, a sociedade, no geral, acaba olhando e menosprezando eles com esse olhar. Mas quando as pessoas adentram na faculdade, elas mostram que elas têm o mesmo potencial dos demais que estão ali, mesmo que seja por cota, a sociedade abrange elas com um olhar diferente, mostrando que as mesmas oportunidades são empregadas a eles,
porque eles têm um esforço a mais, porque a dedicação por parte dessas pessoas, às vezes, acabam por ser ainda mais do que as demais pessoas. Bom, a minha opinião é a seguinte: tudo meio que se interliga. Digamos, ainda tem muito preconceito no Brasil, e não só no Brasil, né? E quando a pessoa vai, digamos, entrevista de emprego, muitas empresas ainda são preconceituosas. Elas preferem o candidato branco do que o negro, independente que os dois tenham as mesmas qualificações. E o que se interliga? A pessoa negra não consegue o emprego, logo os seus filhos ou ela mesma não vai conseguir pagar uma faculdade. Então, tem dois problemas aí. Por que da cota negra, né? E a racial, no caso. Ele tá tendo dois problemas: o problema financeiro e o social, o preconceito. E isso, ele acaba, os dois se juntando, fica muito maior a questão. Fora que foi agravado nessa pandemia, por exemplo, ter muitas. Ai, desculpa, esqueci a palavra. Muitas famílias não têm acesso à internet e são as mais pobres. E a maioria dos pobres são os negros. Então, imagine uma pessoa que não tem acesso à educação durante uma pandemia. A gente está com mais de um ano. Então, as cotas sociais ela vem para equilibrar isso, para tentar diminuir a desigualdade. Eu acho que as cotas ajudam muitas pessoas. Infelizmente, a boa parte das pessoas negras, elas moram em comunidade, elas têm uma renda menor. Não é questão de capacidade, é questão de abranger, sabe? Dar mais chance para eles. De onde eles vêm, por exemplo, eles estudam em escolas, periferias que têm falta material, as cadeiras são horríveis, sabe? Eu acho que essa é uma visibilidade que as cotas querem trazer. Uma chance deles poder estudar e procurar um lugar melhor, assim, para procurar ensino, poder crescer. E as pessoas veem isso como algo errado, como se ele estivesse lá para tomar o lugar de alguém que estudou. Tá, estudou que nem outras pessoas, porém, eles não tiveram acesso a uma educação de qualidade a algumas pessoas. Tá, como já foi abordado aqui, as cotas têm como objetivo inserir o negro no mercado de trabalho, que antigamente era ocupado somente por brancos, pois, como já foi abordado também, a escravidão acabou, mas os negros, digamos que adquiriram uma liberdade da escravidão, porém eles sofrem muito preconceito e as cotas têm como esse objetivo, acabar com a desigualdade racial. Tá. A minha opinião referente às cotas é o seguinte: ela não vem por torno de somente um argumento, mas um que eu sempre esteja vendo é a desigualdade e, no caso, a oportunidade. Hoje em dia, podemos dizer assim, claro que existe um certo racismo que, tendo uma oportunidade de emprego, entrevista e tudo mais, é visto uma oportunidade mais para a pessoa branca. Até mesmo no lugar onde eu trabalho, a maioria do pessoal que trabalha na questão administrativa ou tudo mais, onde seja um cargo um pouco melhor, é branco. E já, tipo, em questão mais de produção tudo mais, tipo, funcionários mais negros, pardos indígenas. Mas não porque, no caso, eles não têm a mesma condição, mas sim por causa da condição deles e de não terem sido levados em mesmas oportunidades. As cotas servem para igualar, né, a chance de todo mundo, porque como os colegas falaram, os negros normalmente moram em comunidade que tem pouca informação, internet, a educação não é tão boa como a de quem mora num bairro melhor, uma escola melhor. E, infelizmente, é impossível estabelecer um sistema meritocrático justo em um lugar onde não há igualdade de oportunidades.
Estão me ouvindo agora? Sim. Sim. Ótimo. Estou gostando bastante das participações. Agora eu vou ler, então, um resumo dos argumentos favoráveis que foram apresentados à lei de cotas para aqueles que são contrários, para que aqueles que são contrários possam respondê-los. A gente passou em alguns minutos, os 5 minutos que eu tinha prometido, até porque eu estou me ferrando aqui com o meu celular e com a bateria, e ele desliga e eu volto, ele desliga e eu volto. Então eu vou dar para os críticos o mesmo tempo que os defensores tiveram agora, que é um pouco mais do que os 5 minutos que eu tinha concedido inicialmente. Então, eu fui anotando os argumentos dos defensores, eu ouvi que se trata de um processo mundial, eu ouvi que os trabalhadores pobres não têm renda para custear a educação e que a maioria dos pobres é negra ou parda, que o cotista, recebendo esse incentivo, ele pode ingressar no ensino público, porque a maior parte dos pobres, por não ter a condição de receber uma educação de qualidade nos seus anos de ensino, Boa noite. Então, eu vou apontar 2 pontos aqui muito importantes a respeito disso. Eu acho que as cotas elas não seriam tão necessárias se nós tivéssemos uma educação melhor, uma educação primária ali no ensino fundamental, uma educação básica melhor. Eu acho que se todos nós tivéssemos essa oportunidade de um ensino de qualidade, elas não precisariam existir. Nós teríamos as mesmas chances de uma pessoa que estuda numa escola particular de passar numa prova que ela é neutra, uma prova de conhecimentos básicos. E também num país tão miscigenado como o nosso, eu acho que é difícil ser justo com todos. Eu pesquisei sobre o Tribunal de Cotas e me interessou uma história de o caso de 2 gêmeas, né, 2 irmãs, que lá de Brasília, que elas estudaram para faculdade de medicina, faculdade da universidade pública, e as 2 tiraram boas notas, mas apenas uma passou no sistema de cotas, e a outra, ela não passou. Então, as 2 eram gêmeas, mas uma passou e a outra não. Até
a irmã que teve uma nota menor foi quem conseguiu, né, a vaga. Então, eu acho que o problema é que isso acaba gerando um pouco de, como eu posso dizer, desigualdade ali nessa parte. Essa é a minha opinião. E eu acho que não são só as pessoas negras que não têm muitas vezes condições, ou só pessoas negras que moram em comunidades, ou que têm um ensino ruim, né? Muitas das vezes pessoas brancas também. Claro que ainda o racismo existe, mas, na minha opinião, nada se compara como antes, né? As cotas querem beneficiar os negros pelo que já aconteceu no passado, mas igual a Suelen falou, eu acho que ao invés disso eles tinham que melhorar a qualidade do ensino, né? Porque, aliás, a prova ou qualquer outro vestibular são analisados os conhecimentos, né? E classifica os alunos conforme a sua inteligência, o seu desempenho, e a cor de pele não influencia, né, na performance da pessoa. O que influencia a qualidade do ensino é o tanto que ela estudou e se esforçou para conseguir aquilo. E também o fato do Brasil ser um país miscigenado, acontece muita injustiça, porque não é só através do tom de pele que pode ser identificado a qual grupo você pertence, né? Então acaba acontecendo muita injustiça, igual o exemplo que ela deu. Sim, também já vi moradores de rua, pessoas bem pobres, que pegando livro, né, no lixo, conseguiram tirar uma boa nota no Enem e conseguir uma bolsa. Então, eu acho que depende muito de correr atrás. Acho que todos nós temos capacidade, então não é porque você é pobre que você não vai conseguir. E as cotas, eu acho também que elas meio que dizem que o negro não tem a capacidade, né? Eu acho que está errado isso. Também, eu acho também que o Brasil tem uma dívida aí pela escravidão, né, tudo mais com os negros, mas eu acho que não vai ser pelas cotas que isso vai ser sanado. Talvez por outros meios, mas não pelas cotas. Mais alguém? Assim, foi dito que a maioria dos pobres, da parte, né, dos negros, não teve uma oportunidade de estudo. Hoje eu trabalho com criança e com adolescente. Trabalho muito a parte da evasão escolar, então eu estou vendo assim que a escola, todos os casos que eu atendo, tem crianças negras, adolescentes negros? Tem brancos? Tem também. Então, não nos chega muito escola particular, só escola pública. Então, se tratando de um ensino público, eu atendo criança, adolescente, negro e branco. Então, eu faço visita na casa das famílias, eu vejo que tem muita gente passando dificuldade, necessidade, e não é só negro. Na grande maioria dos atendimentos que eu faço, eles são brancos, são crianças brancas. Então, a mesma oportunidade de ensino que uma criança, um adolescente negro tem, e que vai dificultar lá na frente para ele entrar numa faculdade pública, o branco também tem. Em se tratando de uma vaga de emprego, como também foi colocado, eu concordo, tem muita gente preconceituosa, sim, não quer contratar a pessoa porque ela é negra. Hoje a nossa auxiliar administrativa, ela é negra. E se conversar com ela, ela quer se colocar de igual para igual com o branco, porque ela acha que isso, essa questão de cota, ela acha que é um vitimismo que estão fazendo com ela não gosta disso. Então, eu conheço outros negros que também pensam dessa forma. Então, se a pessoa hoje ela vai entrar no mercado de trabalho e ela enfrenta, né, o negro, no caso, enfrenta esse preconceito, o gordinho também. Tem muita gente que não contrata a pessoa por ela ser gordinha.
tem pessoas que não são contratadas porque elas não estão vestidas de acordo com o que é pensado para aquela vaga. Às vezes ela não tem condição, ela precisa de um emprego para ela conseguir comprar uma roupa melhor e se vestir melhor. Enfim, ela foi lá para a entrevista de emprego com aquela roupa que ela tem, então ela também é discriminada. Eu ouvi muito isso já. Então, é isso que eu tenho a dizer. Muito bem. Então, os críticos à política de cotas apresentaram seus argumentos. Eu aqui, pensando e anotando e prestando atenção na conversa de vocês, aliás, estão me ouvindo e vendo bem agora, né? Sim. Agora sim. Eu consegui ligar uma webcam decente no computador do trabalho e agora eu consigo ter um microfone e uma câmera que prestam. Então, agora estamos nos vendo e nos ouvindo direitinho. Eu separei 4 pontos que eu acho que tem a ver com a discussão que a gente está fazendo e que eu quero colocar como provocações para os dois lados, sabe? Porque eu tenho minha posição, eu deixei ela clara no dia que a gente entrou nesse assunto, mas para além disso tem uma coisa que para mim é muito mais importante do que a minha posição, que é ver vocês discutindo. Eu gosto mesmo é da treta. Então, para os críticos da lei de cotas, eu vou deixar uma pergunta e vocês respondam aí da maneira que vocês acharem melhor. Certo? Para aqueles que são contrários. A gente estudou na nossa matéria os nossos mecanismos irracionais de julgamento. E a gente falou do viés de identidade. Vocês devem se lembrar de que existe uma tendência instintiva ou irracional em nós de tomarmos decisões e julgarmos de pessoas e situações desconhecidas a partir da nossa própria identificação, né? Então, nós tendemos a beneficiar e nós tendemos a nos aproximar de pessoas com as quais nós guardamos alguma característica que nos parece similar. E quando eu estou falando de um estranho, então eu, administrador ou contador, recebendo um candidato à vaga de trabalho na minha empresa, eu nunca vi aquele sujeito na minha vida, e eu tendo a buscar identidade com essa pessoa de maneira instintiva e racional a partir de similaridades que eu enxergo naquele sujeito em relação a mim. Se eu estou, como disse aí um dos colegas, né, numa situação em um mercado de trabalho em que a maior parte dos cargos administrativos que fornecem remunerações e condições de trabalho melhores são ocupadas, a maior parte desses cargos são ocupados por pessoas que têm a cor de pele branca, a gente não acaba tendo um problema de que os negros, por estarem ausentes dessas funções, por não estarem no dia a dia dessas empresas na mesma proporção que eles ocupam na população, isso gera uma estranheza quando, por exemplo, um negro vai pleitear uma vaga de administrador ou contador, porque a partir do momento que eu não estou acostumado a conviver com pessoas com essa característica física, a presença dessa pessoa, por mais que eu não seja racista, um ismo, como um racismo, fascismo, um ismo, né, um movimento consciente do qual eu estou engajado. Por mais que o sujeito, que o entrevistador, que eu, que vocês, não sejam racistas, a ausência dessas pessoas no mercado de trabalho, nos cargos mais elevados, não faz com que isso acabe alimentando a exclusão dos candidatos dessa cor, e aí nisso a política de cotas ela vem para criar uma categoria de funcionários e de empresários e de servidores públicos negros, para que a presença dessa característica social e dessas pessoas esteja presente. Então, essa é a minha provocação e a minha pergunta para os críticos. A gente não tem esse problema de ausência de negros nos bons cargos e nas boas vagas de universidade? Alguém? Realmente tem essa ausência, né, das pessoas negras em qualquer cargo, no meu ver, né?
Mas eu acho que não quer dizer que é por causa do racismo que aquela pessoa não está naquele cargo. Igual a gente falou, as pessoas conseguem as coisas por força de vontade, mérito. Não estou falando que as pessoas negras não têm força de vontade, não conseguem as coisas por mérito. Mas não é só porque uma pessoa é negra que ela não tem que se esforçar para conseguir aquilo. E eu trabalho com uma pessoa negra e eu me identifico muito com ela. Não é só porque a cor de pele dela é diferente da minha, mas a gente tem um pensamento muito igual e para mim é como se fosse uma pessoa branca. Para mim é como se fosse qualquer pessoa, é igual a mim. E eu acho isso. Entendi. Mas então, não existe essa tendência do julgamento que nós temos de escolhermos e tentarmos nos relacionar com pessoas que nos trazem características. Então, por exemplo, eu estou perante 2 candidatos. Um é negro, um é branco. Eu estou num setor que trabalham 10 pessoas, os 10 são brancos. Não tem um elemento até meio irracional, meio instintivo, sem racismo, sem má intenção, mas meio automático de ficar com o conhecido, de ficar com o similar, ao invés de incluir o diferente? Eu acho que não. Ok. Beleza. Agora eu vou fazer uma pergunta, também complicadinha, e para os defensores da lei de cotas. Eu estou aqui com alguns textos que tratam da composição de DNA do brasileiro. Esse assunto já foi citado aí por alguns dos participantes. Nós temos uma composição de aparência, né, de fenótipo. Vocês lembram, né? Fenótipo, genótipo. Nós temos uma representação de fenótipo, de aparência no Brasil. Ou seja, se a pessoa sai com a pele mais clara, mais escura, que não necessariamente corresponde a nossa composição enquanto genótipo, ou seja, enquanto dados de DNA. A nossa formação genética, ela é tão miscigenada que muitas vezes a cor da pele mais clara ou mais escura, ela é mais devida ao acaso do que propriamente a um histórico de segregação entre brancos e negros. E é possível que no Brasil a gente encontre uma pessoa que é considerada branca, que tem uma carga de genética africana, ou seja, tem mais descendentes africanos que passaram pelos problemas da escravidão e da abolição da escravatura sem apoio, do que, de repente, uma pessoa que vem de uma linhagem branca e há 1, 2 gerações a família recebeu influência negra, mas já vindo de um berço que é ou de descendentes de portugueses já estabelecidos no país, ou de europeus que se estabeleceram bem no país no começo do século. Enfim, a gente tem uma espécie de loteria da aparência no Brasil, onde não necessariamente o sujeito que hoje no Brasil tem a pele negra, ele tem uma carga genética majoritariamente negra e, consequentemente, uma descendência negra que chega ao tempo dos escravos. Né? A miscigenação, ela às vezes é criticada como um problema, às vezes ela é louvada como uma característica positiva do povo brasileiro, mas não é isso que eu quero discutir. O que eu quero discutir é o problema de quem determina no Brasil quem são os negros. A gente tem nas universidades essa questão dos tribunais raciais. E eu já vi um formulário da Federal de Pernambuco, depois sumiram com esse documento uns anos atrás, mas eles publicaram isso, em que eles faziam uma análise do tipo da pessoa, da aparência da pessoa, com uma pontuação, para dizer se a pessoa podia ou não ser negra, dizendo que a negritude é uma questão de aparência, ou seja, não basta ter descendentes negros, mas sim ter a cara daquele sujeito que é discriminado. Então era uma tabela, constava nariz achatado, cabelo ondulado, crespo,
ele é, eu não sei o nome politicamente correto que se dá para o cabelo mais característico do negro, se o tom da pele é retinto ou se é mais claro, se os lábios são largos ou são estreitos. Assim, sinceramente, parecia que estava descrevendo um cavalo. Ou parecia uma análise dos nazistas para fazer o check-in no campo de concentração. Então, eu pergunto para os defensores das cotas raciais, qual que é o critério para que alguém no Brasil possa se dizer negro e assim fazer jus às cotas? O bisneto de negros, que por uma questão de predominância de genes dominantes, manteve a característica predominantemente negra, ele tem prioridade sobre, de repente, uma criança que tem 3/4 da família dele negra, mas por um acaso da genética, entra um branco naquela família e a criança sai com a pele clara. Qual que é o critério de corte, qual que é o critério de seleção para a gente dizer, num país que tem essa característica de miscigenação, quem é e quem não é negro? Boa noite. Então, estão me ouvindo? Sim. Então, é que eu acredito assim, talvez seja um modo errado pela questão do DNA e da aparência, mas se a gente vê pela questão da aparência, um negro, né, que como o professor descreveu, ele é parado no meio da rua, pela questão, às vezes, pelo que o professor mandou a gente assistir, né, naquele episódio do ICEM, em que eles mandam atirar nas pessoas que estão com o celular e com uma arma na mão, e tem uma das partes do teste que aparece um negro, né, com as características que o professor falou, com o celular na mão, e com um branco que está com uma arma. E a pessoa, sem ela ver rapidamente, e o negro, elas conheciam, viviam no dia a dia delas, eles atiram exatamente no negro, pelo fato que é talvez um instinto deles atirar no negro, mas o negro estava com o celular, então acredito que eles veem desse modo, porque o negro é sempre julgado pela aparência dele, e não tanto pelo DNA. Talvez essa questão teria que ser aprimorada em relação ao DNA, mas eu acredito sim que muitos negros sofrem por isso, pela própria aparência, eles já estão julgando por isso. Então, acredito que isso seja sim um problema, talvez até mesmo, né, do tribunal, que eles teriam que aprimorar em relação ao DNA e tudo, mas que isso talvez seja levado em conta por essa questão. É o meu critério de ver. Eu concordo com a Eren, eu acho que as pessoas negras mesmo, elas lutam todo dia contra o racismo, quando seja que vai trabalhar, por exemplo, tem empresas que a porcentagem de negros é muito baixa, então os brancos eles já têm um certo estigma, assim como falado na série lá. Então, o negro... Não só os brancos, os negros também atiraram nos negros. Exatamente, porque é um estigma, é o famoso racismo estruturado da sociedade brasileira. Eu acho que, né? Exatamente, até os negros. Mais alguém? Tá. A pergunta que o professor fez foi, deixa eu pegar aqui, qual o critério para a pessoa ser considerada negra no Brasil? Para poder ascender através das cotas, né? Ocorreu um caso com um jovem que se inscreveu no concurso público no Paraná para ocupar um cargo de agente comercial de campo da Sanepar. Tá. A vaga era exclusiva para afrodescendentes. E o que ocorreu no caso desse jovem? O pai era negro e a mãe era branca, né? Ocorreu que o filho não herdou os traços do pai, da cor de pele negra, e com isso, quando ele foi assumir, ocorreu todo um processo, falaram que ele não poderia estar ali por conta que ele fez um uso indevido da cota. Beleza. Ele entrou com recurso junto da justiça, teve uma lei, uma lei estadual, número 14.274 de 2003, onde que 10% das vagas dos concursos públicos devem ser destinadas para as pessoas com essa origem. Beleza.
O que foi analisado ali não foi apenas as características fenotípicas da raça negra, que é o tom de pele, que é como é que eu posso dizer uma forma melhor aqui, que é o tom de pele mais característico, né, tom escuro, o tom negro, e as demais características. Mas foi analisado ali o que ele herdou também do pai. Foi entrado na justiça, o rapaz conseguiu comprovar que ele tinha essa descendência negra, que ele ascendia disso, ele conseguiu ficar com a vara. É analisado, fora as características fenotípicas, pelo que eu pude entender no estudo que eu fiz, as comprovações que ele consegue trazer. Ele conseguiu comprovar que, por mais que ele não saiu com a cor de pele com a mesma melanina do pai, ele conseguiu comprovar as características físicas, a questão ali que foi citado no nariz, a questão do rosto ali, pelo que eu pude estudar. Também foi visto que ele se conhecia, a justiça também conheceu o caso dele, denominou-se ali no caso dele favorável a ele. Beleza. Ele entrou pelas cotas. A atitude da Sanepar, quando ela disse que ele não poderia entrar ali, foi uma atitude, como é que eu posso dizer aqui, não muito favorável ao assunto, que contribuiu com o racismo. A justiça entendeu por isso e manteve a vaga com ele. Beleza. Voltando à pergunta do professor. O que eu posso... os métodos considerados para ser negro, né, para ascender as cotas. Não somente negros, também temos os pardos e os índios. Você não deve apenas comprovar, levar apenas um item como comprovação, sendo a cor de pele, classe social, classe socioeconômica, a educação recebida. Assim, você tem que ver o histórico dessa pessoa, histórico que eu digo, histórico familiar, como ela se deu para provar isso. As cotas, elas não estão aqui para fazer uma segregação das pessoas. Ela está aqui para que a gente possa ter um englobamento. Quem faz a segregação somos nós enquanto pessoas, nós enquanto humanos. Se nós tivermos um pensamento não tão retrógrado, nós não vamos pensar que as cotas não seriam tão necessárias. Porque se as cotas existem é para possibilitar as pessoas a ter um avanço melhor em suas vidas, profissional e pessoal. As cotas possibilitam as pessoas a alcançarem coisas que para elas naquele momento não eram possíveis, mas que posteriormente, no futuro, elas vão conseguir. As cotas estão aqui, vou usar um exemplo para nós. Nós temos aqui hoje o cartão de crédito. Eu não consigo comprar aquele tênis hoje, mas eu posso parcelar. As cotas permitem que os estudantes de escolas públicas que consigam fazer o Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, que consigam até entrar em universidades particulares com bolsas de 50% e 100%. Isso vai da dedicação desse aluno a estudar. Assim como esse rapaz se dedicou para o concurso e conseguiu a sua vaga, conseguiu comprovação através das suas características, através da sua comprovação histórico-familiar, e na justiça, as pessoas que demandam de cotas, que usam as cotas para conseguirem entrar, apesar de que sabemos que, por vezes, esse sistema não é 100% perfeito, assim como qualquer outro sistema, ele também comete falhas. Não é um sistema perfeito. Existem muitas coisas a serem aprimoradas ainda. Não se pode julgar um todo por alguma porcentagem que dá errado. Muito bem. Tá certo, Daniel. Obrigado. E a gente está com 1 hora já de debate. Eu estou gostando dos argumentos, gostando da posição respeitosa de todo mundo, tá bem legal. Eu tenho 2 perguntas agora que valem para todos. E aí, quem quiser responder a favor ou contra, fica à vontade, tá? A primeira vem da minha experiência. Quando eu estava na faculdade,
eu trabalhava em um cursinho. Eu passei 3 anos trabalhando num cursinho pré-vestibular lá em São Paulo. Eu também dei aula particular quando eu era mais novo, e hoje eu observo os alunos das universidades particulares onde eu leciono, certo? Então, eu vejo dois pontos que eu acho que, assim, que merecem um comentário e uma resposta de todo mundo, assim, apesar da posição. O primeiro é o seguinte, principalmente nos cursos mais disputados, então se você for olhar a vaga do cotista em medicina, em engenharia, em direito, em administração, em contabilidade, nos cursos de comunicação, medicina veterinária, ou seja, nos cursos mais complicados para se ingressar, a nota de corte, mesmo para os cotistas, ela é muito alta. Porque há um contingente muito grande de pessoas concorrendo. Se há uma divisão da população em 50% branca, 50% cotista, e você tem uma divisão das vagas também da mesma forma, apesar de que os cotistas que passam na vaga de classificação geral não são cotistas, né? Enfim, essa nota alta, ela acaba fazendo com que, principalmente nesses cursos de ponta, a maior parte dos cotistas que ingressam no curso sejam já alunos de classe média, que vêm das melhores escolas públicas, né, das tecnológicas, das militares, que vêm das escolas particulares, ou que já são famílias negras de classe média alta, que são poucas relativamente à população, mas que são muitas na quantidade de pessoas, e que isso acaba excluindo negros e brancos pobres. Então a gente acaba tendo, por um lado, a questão da identidade, da afirmação de um determinado fenótipo, em detrimento da exclusão de pessoas que talvez não carreguem aquele determinado fenótipo, mas que teriam menos condições de custear seus próprios cursos. Isso acaba se voltando tanto contra os negros mais pobres, como contra os brancos de classe média, baixa e pobres. E aí entra um lado que para mim é um tanto perverso no sistema brasileiro, independentemente da gente pensar em sistema de cotas, que é o fato de que, com a estrutura atual de ingresso na universidade pública, nós temos os pobres, os mais pobres, financiando o estudo dos mais ricos. Porque aqueles que têm acesso a uma melhor educação durante a infância e adolescência tendem a obter as vagas no ensino superior público, sendo eles cotistas ou não. Enquanto aqueles que passaram por uma educação não tão boa na base, são aqueles que vão ter que trabalhar durante o dia para pagar a faculdade à noite. E vão gerar riqueza no seu trabalho, vão gerar tributos no seu salário, que vai ser destinado para o Ministério da Educação, que vai pagar a faculdade daqueles mais ricos. Então eu queria que vocês comentassem esses dois pontos aí. Se não há, por um lado, uma certa autofagia entre os mais pobres, e aí acaba a gente voltando negros contra brancos por conta de uma questão de aparência, que eu sei que é relevante, e também esse lado mais perverso do sistema como um todo, porque enquanto negros e brancos pobres e de classe média estão brigando pelas vagas, aqueles que conseguem pagar 2, 3 mil reais por mês numa mensalidade de escola vão estudar de graça, às custas dos mais pobres. Certo? Então, como eu falei para vocês, o meu papel hoje é de provocar a discussão, provocar a treta, e a gente esclarecer com isso todos os argumentos e todos os lados envolvidos, certo? Então eu deixo aí essas duas provocaçõezinhas para vocês. Essas não têm lado, porque eu acho que elas valem para os dois lados, para os dois grupos, né? E é isso. Então, fiquem à vontade aí, quem quiser falar.
Eu acho que quanto ao segundo argumento, realmente não é justo e acho que teria que, tipo, melhorar os critérios de avaliação para o enquadramento dessas pessoas, né? Então, entraria ali mais na questão da socioeconômica e tudo mais. Que hoje em dia não é não tão rigoroso no Brasil e é meio injusto também. Eu também concordo com isso. Eu acho que a questão socioeconômica talvez devia ser mais bem colocada. Mais alguém? Professor, pode repetir a pergunta, por gentileza? Tá, são duas perguntas, né? A primeira é que se a gente acaba não tendo, por conta dessas políticas e das necessidades da existência delas, né? Se a gente acaba não tendo uma disputa entre pobres, sabe? Entre o pobre branco e a classe média branca, a classe média baixa, principalmente, e a classe média e o pobre negro, enquanto aqueles brancos e negros que têm mais condições para custear uma escola particular ou para obter vaga nas escolas públicas de elite, esses têm suas vagas garantidas, e isso faz, no fim das contas, com que os pobres financiem os estudos dos mais ricos. Então, se a gente não tem um elemento de distorção, no fim das contas, sei lá, por mais que eu pessoalmente não defenda as cotas, eu acho que essa discussão ela tem um caráter meio perverso de botar os pobres para brigar, enquanto o filho do rico tá lá no seu colégio de 3, 4 mil reais por mês, ele vai pegar a vaga, e se ele não pegar num ano, ele vai ficar um ano sem trabalhar no cursinho pré-vestibular e a gente vai se matar, e a vaga na medicina, no fim das contas, é de quem é, sabe? E a gente aqui pagando faculdade, sabe? Eu concordo, acaba acontecendo muito isso, mas eu acho que um jeito de poder resolver seria o maior rigor na questão socioeconômica, por exemplo, entrar numa universidade pública, porque a universidade pública é para ajudar os mais pobres, teoricamente, para dar acesso à educação àqueles que não conseguem pagar. Acho que é isso. Eu concordo com a Ellen também, sobre o que ela falou. Acredito realmente que deveria ter algum processo, assim, para aceitar os alunos na universidade pública, porque realmente existem, sim, muitos ricos que pagam anos na escola particular e depois vão estudar numa universidade pública. E realmente é uma coisa que dificulta muito para quem é de pobre a classe média. Assim, eu acredito que deveria ter um limite, por exemplo. A família ganha tanto, tem condição de pagar uma particular, beleza. Ou, digamos, para entrar em uma faculdade pública, né? Estudou em escola pública ou foi bolsista em escola pública durante seu ensino médio ou toda a sua trajetória escolar para poder entrar numa faculdade pública, porque eu acho muito injusto, porque a maioria do adolescente, enfim, de classe média e classe baixa, né, ele tem que trabalhar e estudar, não é igual o filho de rico que só vai ficar estudando, que, tipo, né? Entendi. Na minha opinião, isso só confirma que, ao invés das cotas, deveria haver outro meio de pessoas conseguirem entrar na faculdade, pessoas com rendas mais baixas. Como a gente falou, não são só as pessoas negras que têm necessidade, sabe? Então, eu acho isso.
Mas para esse argumento da Andriele, já tem as cotas sociais, que são para pessoas com rendas baixas. Na verdade, o que eu tiro da minha experiência de último ano, quando eu estava cursando, é que era muito injusto, por exemplo, da minha parte, por exemplo, quando eu tinha que estudar, eu tinha que conciliar ainda o meu ensino médio com o cursinho, enquanto eles já tinham um ano para isso, sabe? E quando você chegava para poder colocar a tua nota, às vezes era uma nota muito boa, mas concorria com a pessoa que fazia cursinho, sabe, junto com as matérias, e isso era muito revoltante para mim. E quando finalmente a gente consegue uma bolsa, eu acho que existe sim uma disputa entre, por exemplo, entre uma pessoa que estudou comigo e está concorrendo na mesma área, porque é muito burocrático para documentação, você tem prazo, sempre tem uma dificuldade, algum problema que aparece do nada. E é muito, assim, eles dão oportunidade pra gente, mas tem muita coisa. Em questão da renda, é muito exigido. Por exemplo, eles pedem tudo que você tem de documento na tua casa. Então, sim, tem uma manutenção sobre isso, mas eu acho que deve ter alguma coisa que eles possam, por exemplo, mas por que essa pessoa tem uma baixa renda menor e quando chega lá na hora, uma pessoa consegue pelo SISU, sendo que ela trabalhou, ela não precisou trabalhar, a família dela sempre teve uma renda e conseguiu manter a escola particular para ela. Eu acho que tem muitos quesitos ainda que tem que ser repensados, na verdade. Sim, existe, sim, sabemos que ocorre essa disputa entre os pobres negros e brancos, porém existem hoje programas que podem ser investigados como esses alunos estão adentrando no ensino. Vamos pegar aqui um exemplo. Um aluno de uma família de classe A estudou, fez curso, por mais que tenha estudado em escola pública, fez cursinho e tal, vai ter sim a vantagem sobre aquele que não conseguiu pagar o cursinho. Só que existem programas em que nós conseguimos fazer a pesquisa de renda per capita por família. Se for priorizado famílias nas quais a sua renda não conseguem ser competitivas de igual às pessoas, eu creio que as vagas que esses alunos de escolas particulares, de cursinho, que acabam sendo tomadas por eles, elas vão sim começar a sobrar, né, a ser desocupadas para que os outros alunos, nos casos classe C, com classe D, possam estar adentrando. Existem hoje programas do governo em que é possível ter a média salarial, a média, poxa, me fugiu a palavra, mas a quantia em que aquela família consegue ganhar, até a quantia por pessoa. Se essa pessoa for investigada e for comprovada que ela tem sim a capacidade de conseguir bancar os seus estudos, e a outra pessoa que está precisando não consegue, eu creio que essa pessoa que está fazendo o uso indevido da vaga, ela vai ser retirada do processo de seleção, né, da fila, e vai ir para onde ela deve ser alocada. E a pessoa que precisa vai entrar e vai fazer o bom uso daquilo que lhe é por direito. Muito bem, muito bem. Bom, gente, a minha função hoje era de mediar o debate, né? Eu não estou hoje para me posicionar aqui, eu estou para intermediar a discussão. E eu estou bem satisfeito com o resultado, estou bem satisfeito com a discussão que vocês fizeram. Vi que vocês conhecem o problema, se dedicaram à leitura, a trazer informações. E, assim, esse é o tipo de debate, né, que eu chamo de socrático, né, por causa dos debates dos livros de Platão, em que a gente não, assim, eu não acho que ninguém aqui entrou com a convicção de, nossa, eu vou chegar lá e vou arrasar, e vou lacrar, e vou mudar a posição do outro. Mas a gente consegue fazer o quê? Em primeiro lugar, ver que existem argumentos razoáveis para as duas posições. Segundo, enxergar que as duas posições têm os seus limites
e tem os seus pontos críticos. E que justamente porque existem limites e pontos críticos, a pessoa que de mim pensa diferente, não necessariamente ela é má, ou ela é injusta, ou ela não tem valores. Simplesmente existem pontos que não são conciliáveis. Existe o problema do racismo, existe o problema da ausência do negro nos trabalhos mais bem remunerados. Esses problemas são fatos, isso não está aberto à opinião, sabe? Isso existe. E a questão é qual é a forma de solucionar isso, sabe? Eu acho que todo mundo concorda que o problema demanda uma solução, o que não faz com que a gente, não aceitando uma ou outra solução, nós sejamos pessoas ruins. Isso ajuda, então, para que a gente conheça melhor o problema, a sociedade onde a gente está inserido, e também nos ajuda a conviver melhor com o outro, com o diferente, para a gente não cair naquele argumento fácil de que o sujeito que pensa diferente de mim é racista, nazista, fascista, taxista, taxidermista, enfim. De que as pessoas têm as suas razões e que elas são justas porque, no fim das contas, certas coisas são inconciliáveis. No fim das contas, o Congresso vai votar e ou vai haver a cota ou não vai haver a cota. Não existe uma meia solução, não existe um meio termo. E muitos dos problemas que a gente enfrenta e que são polêmicos na sociedade são assim. Sabe, não existe meio aborto, não existe meia união civil, não existe, sabe, não existe meia liberação de drogas, não existe, sabe, todos esses, não existe meio controle estatal da economia, não existe meio controle estatal da educação. No fim das contas, a gente tem que se posicionar e viver numa sociedade democrática, é isso. A gente tem que se posicionar, conversar e tentar forçar maiorias e forjar maiorias, justamente porque não tem meio termo. Ou vai ter cota, ou não vai ter a cota. E não dá para conciliar as duas coisas, sabe? Não dá para estar meio, como é que fala, né? Meio grávida. Então é isso, gente. Parabéns aí pela postura, parabéns pela participação. Estou bem satisfeito com o que eu ouvi hoje. Quero agradecer a vocês pela participação, então. Eu, com o vídeo de hoje e os trabalhos de vocês, eu vou... Hoje é quarta-feira. Amanhã não, porque amanhã é meu aniversário, então eu vou dar aula e depois eu vou... sei lá. Mas sexta-feira, no máximo sábado, eu faço o lançamento das notas de vocês. Pessoal, obrigado aí pela presença, obrigado pela participação. Eu vou encerrar a gravação. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, pode deixar para falar depois que eu encerrar aqui. Só um minuto.